Luísa, e se o meu filho um dia roubar alguma coisa, o que é que eu faço? Gente, se acalma, eu vou te ajudar e eu gostaria de falar, de lembrar, começar esse vídeo aqui falando que a gente não educa financeiramente separando as casinhas. É que nem no mundo, na vida, as finanças não estão separadas de outras coisas. Você não ensina seu filho matemática separando de ensinar português. A gente que compartimentou as coisas para facilitar algumas coisas, especialmente quando a gente está na escola. Mas a vida não é assim. Então, quando você estiver lidando com uma situação de seu filho chegar em casa e roubou alguma coisa de alguém, ela não é só uma discussão financeira, ela não é só uma discussão de comportamento, ela é toda um monte de outras coisas que estão envolvidas. Tem a questão dos valores, do respeito ao próximo, de muitas outras questões que estão envolvidas. Então, é importante a gente entender que ensinar finanças também é ensinar cidadania. É uma coisa que eu já falei aqui em outras situações aqui do vídeo. Então, vamos falar sobre isso hoje, como lidar com o seu filho. Vou te dar aí 5 dicas de como se comportar quando o seu filho roubar alguma coisa. Mas antes de começar, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, aperta ali o sininho para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo e curte também o vídeo para ele chegar a mais pessoas e a gente conseguir fazer uma educação financeira, a próxima geração ser mais inteligente financeiramente do que a gente foi. Vamos lá? A primeira dica que eu quero que você pense aqui junto comigo é o seguinte: normalmente isso acontece se é um roubo, é uma relação ao outro. Então, às vezes, nós pais nos sentimos muito envergonhados e a gente quer mostrar uma atitude, a gente quer mostrar como a gente fez alguma coisa em relação àquilo. Então, às vezes, a gente se sente nesse ímpeto de mostrar que a gente quer reagir, que a gente está educando, que a gente está fazendo alguma coisa, muitas vezes preocupado com a avaliação dos outros, a gente reage de uma maneira muito dura, muito brava, de bronca, de muitas coisas. Então, pensa aqui comigo. A primeira coisa que você quer, qual que é o seu objetivo? Tenta se conectar com o seu filho ou filha, com a criança que está em questão. Pergunta para ela: puxa, eu vi que aconteceu isso. O que aconteceu? O que te levou a fazer isso? Então, primeiro, lembra qual é o seu objetivo. Você quer que ela sinta medo de você e nunca mais conte uma situação? Ou você quer que ela confie em você e consiga falar abertamente o que levou ela àquela situação? A segunda dica, depois que você perguntou a ela o que motivou ela a fazer aquilo, depois que você já se conectou com ela, e aí você pode nomear o sentimento que ela teve e validar esse sentimento. Então, nomeia ela fala assim: eu fiz isso porque eu estava com ciúmes. Ou se ela fala assim: eu fiz isso porque eu queria muito ter o que ela teve. Você estava sentindo ciúme do seu amigo ou da sua amiga. Coloca um nome para aquilo. Coloca um nome para o que ela sentiu. E aí depois validar significa falar: puxa, eu entendo que você se sentiu mal. E depois validar significa falar para ela que você entende ela se sentir daquela maneira, que em outros momentos você também já se sentiu assim, mas que essa não é uma boa maneira de resolver e lidar com aquela situação, mas que você entendeu sim o que ela sentiu e que aquilo faz parte, que tá tudo bem se sentir daquela maneira. E aí então vem a terceira etapa, que é você corrigir explicando. Você fala para ela, como eu acabei de dizer: tudo bem você se sentir assim, faz parte, eu também já me senti assim, mas isso não significa que isso te dê direito e que te coloque na situação de pegar as coisas que são de outras pessoas, que inclusive o nome disso é roubar, que você não acha legal ou que esse não é o melhor caminho, porque imagina como é que pergunta para ela como ela acha que a outra pessoa se sentiu e que esse não é o caminho. Enfim, você vai conversando com ela, mas sem exatamente dar uma bronca federal brava. Você já vai evoluindo essa conversa aí para até chegar nesse terceiro ponto que é que a gente acabou de conversar. O importante aqui é não focar no erro, é focar em como é o comportamento. E aí você pode explicar: olha, existem algumas pessoas que fazem isso, é verdade, mas nós não gostamos disso, na nossa família nós não gostamos desse tipo de atitude, na nossa família isso não é uma coisa que se faz, porque nós não gostaríamos que isso
fosse feito conosco, esse não é um valor que a gente compartilha. E aí então você vai conversando e explicando. E aí depois então dessa conversa, você chega na quarta etapa, e na quarta etapa você pode perguntar para ela como vocês podem resolver aquela situação. E aí então espera que ela dê a ideia, que ela vá lá. Normalmente quando a criança vai lá resolver, quando ela vai lá e pede desculpas e fala que foi ela que pegou, isso é muito importante dentro desse processo, para que ela entenda esse sentimento, essa vergonha que dá. Você pode inclusive validar novamente esse sentimento, falar: eu entendo que você se sente envergonhado, mas eu tô aqui do seu lado, porque a gente precisa corrigir, como a gente falou, a gente não acha que é certo, que essa outra pessoa vai se sentir feliz dessa maneira, você também não gostaria que pegassem as suas coisas. Então a gente chega nesse momento. Se por acaso a criança não tiver nenhuma ideia de, a gente pode falar, né? Então o que a gente pode fazer para resolver isso? Se ela não tiver querendo falar com você se ela não tiver nenhuma ideia, você pode dar sugestões. E aí você pode falar para ela: a gente pode ir lá e pedir desculpas, por exemplo. Aí você pode falar: você acha que isso é suficiente? Você acha que isso vai resolver e que ela vai se sentir melhor só com isso? O que você acha que mais a gente pode fazer para resolver e que ela não se sinta tão mal? Então esse também é um caminho interessante, você ouvir, dar sugestões e problematizar as sugestões que venham das crianças. A quinta etapa é um momento importante aqui pra gente lembrar que é muito importante você não rotular a criança, você não falar pra ela que isso é coisa de criança ladrona. Você pode dizer: quem faz isso são os ladrões. E aí ela vai falar: poxa, eu não quero ser ladrão ou ladrona, então eu acho que eu vou lá então e devolver, porque eu não quero ser essa pessoa. Especialmente porque as crianças, eles ainda carregam muito forte a história dos heróis, dos vilões e dos bonzinhos e dos malvados. Então, provavelmente ela vai se sentir mal ali, não vai querer ser colocada nessa categoria e vai querer resolver. Mas se você cria o rótulo, ela provavelmente vai querer seguir esse rótulo que colocaram nela. Então, evita isso e procura um caminho mais bacana. Fala que quem faz isso são os ladrões. Que ela pergunta pra você: é ladrão ou ladrona? Ela vai falar: bom, não sou. Aí fala: então tá, então como a gente pode fazer para resolver? Isso é bem importante de ser lembrado. E nesse momento também, que é essa quinta dica, é importante pensar no outro. Lembra que a gente estava falando? É importante, então, como você se sentiria se